Uma das maiores surpresas da vida não seja quando os filhos crescem, mas quando você percebe que eles cresceram e você também precisou crescer de novo. Porque criar filhos pequenos cansa o corpo, mas lidar com filhos adultos desafia a alma. A identidade é aquela parte silenciosa que acreditava que em algum momento tudo ficaria mais simples. E é exatamente aí que a ciência, a psicologia e a vida real se encontram para sussurrar algo desconfortável, porém libertador. Essa fase não é sobre perder o controle, é sobre aprender outro tipo de presença. Por que isso dói tanto? Porque, segundo estudos sobre o ciclo vital familiar, cada fase exige um luto invisível. O luto do pai ou da mãe que decidia, protegia, corrigia e resolvia. Quando o filho vira adulto, o papel muda, mas o coração demora a atualizar o roteiro. E o cérebro, que passou anos funcionando no modo alerta, continua tentando salvar alguém que agora quer. E precisa menos viver as próprias consequências. O que isso significa na prática? Significa que muitos conflitos não nascem do desamor, mas do excesso dele mal direcionado. Significa que a crítica frequente costuma ser medo disfarçado. Medo de que eles sofram, errem, se percam. Ou se tornem alguém que você não entende. E como isso te afeta? Afeta quando você se pega, dando conselhos não pedidos, sentindo frustração quando não é ouvido, ou um vazio estranho quando percebe que não é mais o centro das decisões deles. A psicologia explica que essa fase ativa um espelhamento profundo. O filho adulto se torna um reflexo do que você foi, do que você sonhou e, às vezes, do que você não conseguiu ser. E isso mexe porque você começa a se perguntar: para que eu fiz tudo isso? Para controlar ou para preparar? Para moldar ou para libertar? Que posso aprender com isso? Talvez aprender que amar um adulto é diferente de cuidar de uma criança. É aprender a respeitar escolhas que você não faria. É aceitar valores que não são seus. É perceber que o mundo que eles enxergam não é o mesmo em que você cresceu. Porque o chão mudou, as regras mudaram e a sobrevivência emocional também mudou. Quando você reflete sobre como se sente, percebe que muitas reações vêm no automático. A irritação surge quando você se sente excluído. A cobrança aparece quando você se sente inútil. O silêncio dói quando você sente que perdeu espaço. Mas quando você observa com mais consciência, entende que o comportamento deles não é rejeição, é individuação. É o processo natural de se tornar inteiro. E quando você entende como eles veem o mundo, percebe que muitas decisões que parecem irresponsáveis para você são tentativas sinceras de encontrar sentido em um cenário mais instável, mais rápido e emocionalmente mais exigente. Essa mensagem ajuda diretamente na sua jornada, porque te devolve o protagonismo interno. Em vez de tentar mudar o outro, você começa a se perguntar: como eu posso amadurecer junto? A vida está cheia de exemplos silenciosos de superação nessa fase. Pais que aprenderam a ouvir mais e falar menos. Mães que trocaram o controle pela confiança. Famílias que entenderam que vínculo não se sustenta por autoridade, mas por respeito mútuo. A sabedoria aparece quando você percebe que o amor não diminui, quando você solta, ele se transforma. A decisão de mudar atitudes começa em pequenas escolhas. Não reagir de imediato. Perguntar antes de opinar. Acolher antes de corrigir. Hoje, em um mundo onde tudo é rápido, comparável e opinável, a maior revolução emocional é oferecer presença sem invasão. A virada reveladora acontece quando você entende que criar filhos adultos não é sobre garantir que eles não caiam, mas sobre confiar que eles sabem se levantar. É perceber que você não perde valor porque não é mais necessário da mesma forma. Você muda de lugar e esse lugar é mais sábio, mais humano e mais leve. O poder está na escolha diária de agir com consciência em vez de impulso. Então, passos práticos: observe antes de reagir, pergunte antes de aconselhar, respeite antes de exigir, confie mais do que controla e cuide da sua própria vida emocional para não colocar nos filhos a responsabilidade de preencher vazios que são seus. Lembre-se: relacionamento saudável com filhos adultos começa quando você também se permite ser um adulto emocionalmente inteiro. E para fechar, fica a reflexão: que tipo de vínculo você quer construir a partir de agora? Um baseado no medo de perder ou na confiança de amar? Se essa mensagem tocou você, curta, compartilhe, ative o sininho e venha para os comentários contar a sua experiência. Aqui formamos uma egrégora, uma grande família em transformação, crescendo juntos, aprendendo juntos e evoluindo juntos. Porque quando um cresce em consciência, todos crescem também.